3 séculos de mistério e debate. Uma fé que desafiou o Império Romano. A busca para definir a Trindade. Mergulhe nas origens do debate. Meus queridos, estou de volta aqui e eu fiz uma postagem sobre as diferenças das religiões abrâmicas no feed do Instagram. E o que acontece? O Senhor das Palavras fez um comentário que eu achei instigante, provocativo, porque ele faz assim uma abordagem bem consistente sobre mitologia egípcia, hinduísmo, e fala como o Concílio de Nicéia criou o conceito de trindade, a ideia de trindade, tá? Eu quero parabenizar ele pela provocação e ele fala aqui também que no final não existia, a trindade era uma concepção estranha ao judaísmo e ao islamismo. Pronto. O Senhor das Palavras, o nome dele, ele é de Pirá, é poeta, tem um livro intelectual, parabéns por sua formulação, quero agradecer por um comentário tão inteligente, né, e tão instigante. Eu quero te indicar esse livro aqui, A Trindade na Escritura, História, Teologia e Adoração, que é uma obra de um historiador e teólogo, mais completa, disponível na língua portuguesa, e sinceramente é uma obra assim que vale a pena ser lida. Todo cristão precisa ler esse livro, tá? O que ele reproduziu aqui é um argumento que volta e meia aparece nas redes sociais, a trindade, a ideia de que a trindade seria uma invenção posterior do cristianismo, que a triquetra celta já existia muito antes. Então as religiões antigas tinham grupos de 3 divindades e em algum momento a igreja teria juntado essas referências e criado a chamada doutrina da trindade no Concílio de Nicéia no ano 325. O argumento chama atenção, é provocativo, mas há um problema estrutural aí que começa quando a gente coloca a história em ordem, né? Porque o símbolo celta é antigo, isso não está em discussão. Mas descobrir que um símbolo existia antes do cristianismo não significa descobrir a origem de uma doutrina cristã. Porque o cristianismo nunca viveu isolado do mundo que o cercava. O cristianismo assimilou, se apropriou de palavras, de imagens, de símbolos, de referências que já circulavam culturalmente. Então eu vou citar aqui a palavra logos, é um bom exemplo, é uma palavra grega discutida no meio filosófico grego, e João não inventou a palavra, não. O João se apropriou de logos que tinha uma longa história no pensamento grego e que também dialogava com ideias judaicas sobre palavra e a sabedoria de Deus. Então João pega esse vocabulário, que já era conhecido, e fez uma afirmação absolutamente cristológica. O logos se fez carne. Outro exemplo, meu caro, a cruz é um exemplo ainda mais claro, porque a crucificação não foi inventada pelos cristãos. A crucificação é um instrumento de execução, de humilhação, terror do mundo romano. E olha a transformação, aquilo que representava vergonha e derrota, termina se tornando o grande símbolo da fé cristã. Então, simplesmente dizer que isso existia antes do cristianismo não resolve esse problema da questão do significado. Claro que existia, porque a questão histórica é descobrir o que foi que o cristianismo fez com aquilo que encontrou. Isso é uma assimilação cultural sem perder a própria identidade do conceito. Por isso, saber que o símbolo celta existia antes não prova que a doutrina da trindade nasceu dela. Agora vamos às datas. Ele fala do Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano 325. Só que a discussão sobre Pai, Filho e Espírito Santo é muito anterior a Nicéia. E aqui nós temos o exemplo de um pai da igreja, Tertuliano, que é muito importante, porque no início do século III, mais de 100 anos antes do concílio, ele já utilizava em latim a palavra trinitas, de onde vem a nossa palavra trindade. Então ele tenta construir uma linguagem para explicar a relação entre Pai, entre Filho e entre Espírito Santo. E Tertuliano também não aparece do nada. Antes dele, no século II, Teófilo de Antioquia já havia utilizado a palavra grega trias. Então nós podemos voltar mais ainda no tempo e vamos para o Novo Testamento no século I, porque tem várias referências de passagens nos quais Pai, Filho e Espírito Santo aparecem relacionados. Isso significa que os cristãos do primeiro século já possuíam toda a doutrina trinitária formulada como apareceria séculos depois? Claro que não. Isso seria forçar a história na direção contrária, certo? Então a doutrina ela foi sendo construída ao longo de décadas, de séculos. Houve debate, houve conflito, houve tentativa de encontrar palavras,
houve conceitos filosóficos, houve definições, e isso levou um pouco de tempo. Só que existe uma distância enorme entre dizer que uma doutrina se desenvolveu historicamente, ao longo do século, e afirmar que ela foi inventada em 325. Nicéia aconteceu por causa dessa discussão. A igreja estava no risco de ser dividida, os cristãos acreditavam em um único Deus, e esse monoteísmo, ele vinha do judaísmo, era influência judaica. Só que esses mesmos cristãos começaram a dar a Jesus, a falar de Jesus de uma maneira que produziu um enorme problema teológico. Por quê? Quem é Jesus? Ele é um profeta? Ele é uma criatura superior? É alguém criado por Deus? Ou há algo nele que pertence à própria identidade divina? Aí apareceu o Ário, que apresentou uma resposta nesse período. Para ele, o Filho não era eterno, e não estava na condição de igual a Deus. Então, os outros cristãos entenderam que essa resposta contrariava aquilo que a igreja já afirmava sobre Jesus. Então, a discussão cresceu. Isso poderia dividir a igreja. Aí entra Nicéia, o concílio, para poder organizar sistematicamente. Então, o concílio não reuniu bispo para procurar alguma religião pagã, egípcia, hindu, e dizer, vamos fabricar uma trindade. Não foi isso. Historicamente, ele tem base. Ele tentou resolver uma crise que já estava dentro do cristianismo ao longo de 2 séculos. E aí aparece a questão da trindade, dos deuses hindu. Aí ele comenta sobre as tríades egípcias, os outros grupos de 3 divindades. Só que existe, meu caro, um problema metodológico muito simples nisso. Porque encontrar 3 não significa encontrar a trindade. Porque as religiões egípcias, elas possuem diferentes tríades. Muitas vezes é organizada por relações familiares entre divindades. Então, o hinduísmo já possui uma outra estrutura religiosa e filosófica. Só que a formulação cristã caminha em outra direção. Não são 3 deuses associados. O esforço teológico cristão foi tentar afirmar que um único Deus, enquanto distinguia do Pai, distinguia do Filho e do Espírito Santo. Nós podemos discutir se isso funciona. Nós podemos considerar como a trindade é difícil, e ela é muito difícil. Nós podemos discutir se uma formulação posterior corresponde exatamente ao pensamento dos primeiros cristãos. Podemos discutir Bíblia, podemos discutir filosofia, história da igreja. Tudo isso é uma provocação legítima. Agora, o que não dá é encontrar o número 3 em várias religiões e considerar que o trabalho histórico foi encerrado aí. E ainda mais demonstrar que foi uma doutrina copiada de outra religião. É preciso mostrar qual é o caminho dessa influência. Não existe caminho. Quem foi que transmitiu, certo? Foi quando isso aconteceu. A gente precisa procurar uma historiografia de passagem, quais são os textos, quais as comunidades, como essa ideia chegou aos cristãos, entendeu? Sem isso, nós só temos semelhanças, tá? E semelhança não é prova de origem. E existe ainda o outro argumento para concluir aqui, onde ele fala que se a trindade fosse verdadeira, por que o judaísmo e o islã não acreditavam ou não acreditam nela? Mas aí a cronologia novamente é importante, porque o cristianismo nasce dentro do judaísmo e começa a construir uma interpretação sobre Jesus que o judaísmo não aceita. Isso entra no principal embate teológico do primeiro século. Isso está no centro da própria separação entre as 2 tradições. Agora o Islã vem muito depois, o Islã vem no século VII. Então, quando o Alcorão surge, o cristianismo já tem século de história, a discussão trinitária já havia passado pelo concílio de Nicéia, pelo concílio de Constantinopla. Então, o Islã já encontra essas afirmações e reage contra ela. E não pode ser usado como prova de que elas foram inventadas depois, porque ele próprio aparece depois. No fundo, a história do símbolo celta acaba escondendo um questionamento muito interessante. Como é que um grupo que nasceu dentro do judaísmo, carregando uma tradição profundamente monoteísta, chegou ao ponto de falar de Jesus como ele falou? Para mim, essa é a questão insolúvel no teu argumento, porque a história da Trindade não começa com desenho celta. Também não começa na sala em Nicéia, no ano 325. Ela começa muito antes, quando os primeiros cristãos tiveram que enfrentar uma pergunta que foi fundamental e que atravessaria séculos de discussão.
Se Deus é um, afinal, quem é Jesus? E essa resposta é o fundamento do cristianismo, onde difere do judaísmo, onde difere do islamismo. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por sua formulação, por sua provocação.